Alguns têm olhos puxadinhos, outros têm marca nas mãos, podem ter ainda separações grandes entre os dedos do pé. Todos precisam de comunicação simples para aprender, mas têm possibilidades de fazer tudo. Eles podem ainda apresentar certas características no coração, algumas cardiopatias e muito, muito amor. Tudo isso é resultado de um cromossomo a mais nas células, que são a menor parte viva do nosso corpo. No Brasil, há aproximadamente 270 mil pessoas com síndrome de Down. A informação é da organização Movimento Down. E é com muito afeto que começa agora mais um Educação. Os meus convidados de hoje são o professor advogado Gonzalo Lopes, pai do Gabriel, de 3 anos, que tem síndrome de Down, e a advogada Consuelo Martin, mãe que se tornou uma pesquisadora sobre o tema crianças com necessidades especiais. Muito bem-vindos ao programa. Gonzalo, eu queria que você começasse contando pra gente como é que foi essa descoberta, quando e como vocês descobriram que o Gabriel tinha síndrome de Down. Nós tivemos uma gestação normal. Os 8 meses, né, quase 8 meses e uma semana, sem nenhum tipo de preocupação nesse sentido, realizando todos os pré-natais e exames normais, né, de rotina. Translucência nucal não apontou nada, toda a análise, né, relacionada aos ossos, aos órgãos, tudo bem. O Gabriel nasceu sem nenhuma comorbidade, como eles chamam. O que é isso? Comorbidades são, por exemplo, cardiopatias, né, ou alguma característica diferente, né, dentro da formação ali daquele bebê. E aí, como o Gabriel não apresentava nada, né, então osso nasal, todas as características eram de crianças neurotípicas, né, sem nenhuma condição genética, não havia nenhum indicativo para síndrome de Down ou qualquer outra síndrome. E aí nós descobrimos na maternidade, né? O Gabriel nasceu e 2 dias depois comunicaram para a gente, eu acho que é um protocolo interessante até, né? O Gabriel nasceu com Apgar 910, né? Então ele nasceu super bem. O Apgar é aquela análise que o médico faz no nascimento para ver a condição de saúde, 910 é muito boa. Nasceu bem, né? Nasceu mamando, né? Parto normal, mamando no peito normal, tudo tranquilo, super bem, né? E já com aqueles tracinhos que, assim, hoje eu identificaria com certeza. Hoje, se eu vou a um parto e vejo um bebê nascendo com a síndrome de Down, eu vou saber, porque aquele olho amendoado, né? Pode ser que tenha uma marquinha na mão, e assim, a hipotonia, alguns tracinhos, só que ele não foi tão hipotônico, então era mais difícil, né? Só que a pediatra já se ligou, ele veio bem, veio saudável, mas ela já percebeu que tinha, né, um traço ali possível. E aí, nos comunicaram depois, né? Foi bacana, eu gostei de ter sido 2 dias depois, porque toda a família já tinha tido contato. Então já houve aproximação familiar, todos já tinham baixado as guardas, né? Que eu acho que nesse ponto, por incrível que pareça, infelizmente, né, até foi algo positivo, né? Não que viesse a acontecer, até que a nossa família recebeu muito bem, mas a gente sabe de alguns episódios de uma rejeição, de uma dificuldade de receber a notícia, que realmente é difícil, não é uma notícia simples, né, que seu filho tem uma deficiência, mas esses 2 dias deram um período de convívio desprovido de qualquer traço que gerasse qualquer sentimento de rejeição ou algo do gênero. Sim. Como é que você e a sua mulher receberam a notícia? Como é que foi esse primeiro momento? No primeiro momento, assim, eu respondi para a obstetra uma frase que eu mantenho até hoje. Eu falei assim para ela, ó, você não reduziu em nada a minha alegria de ser pai. Nada, ele não reduziu mesmo. Mas você aumentou muito minha preocupação. E aí, aquele momento, assim, fica até um pouco mais, né? Porque foi um momento de, nossa, assim, eu estou muito alegre, que é meu filho, mas o que é síndrome de Down? Né? E a Roberta também, o que é síndrome de Down? Minha preocupação sempre foi muito assim, como é que vai ser o futuro dele, né? A gente está aqui, como é que vai ser se ele tiver que ficar sozinho, né? Daqui a alguns anos, ele vai poder ir para a escola, ele vai correr, vai jogar futebol, e havia uma ignorância muito grande nossa, né? E aí por isso uma preocupação que hoje eu vejo que era uma preocupação exagerada, mas que era totalmente legítima na hora. Sim. Né? A gente costuma falar que é muito comum o sentimento de luto quando você tem um filho fora do que você esperava. Né? Não o luto pela perda do seu filho, mas luto pela perda do filho ideal que você projetou. E aí você tem um luto pela perda do filho ideal. Você tem o seu filho, então é comum que às vezes as pessoas reajam
de uma forma um pouco mais difícil. Isso é normal, as pessoas não têm que sentir vergonha. Sim. Eu e a Roberta conseguimos reagir bem, mas isso não quer dizer que seja um padrão. Porque a gente idealiza tudo, né? A gente idealiza o casamento, a gente idealiza o parceiro, a gente idealiza quando a gente está estudando a profissão, que a gente sempre acha que é uma coisa que a fantasia ela é diferente da realidade. E o que é ideal? Mas claro, como você falou, é super legítimo os sentimentos contraditórios que todos nós temos em todas as situações. Consuelo, seu filho ainda não teve um diagnóstico fechado. Não. Então, por isso você começou a pesquisar muito a respeito de crianças com necessidades especiais. Quando você tem o diagnóstico, ele já é um bom começo, porque você consegue se aproximar de grupos, procurar ajuda especializada e tudo isso. E quando você não tem um diagnóstico, você está num vácuo, né? Você começa a observar as características que cada criança com uma deficiência, ela tem necessidades específicas, apesar de ter um diagnóstico, você tem, né, inúmeras crianças com síndrome de Down, cada uma tem a sua individualidade, a sua particularidade, como ele mesmo colocou. Mas você começa a procurar ajuda e tentar observar as características e ver o que você vai poder fazer pelo seu filho. O maior desespero de uma família, de uma mãe, de um pai com uma criança com deficiência é saber o que vai ser da vida dele caso você venha a faltar. Então, e se o seu filho vai conseguir ser independente, se ele vai conseguir sobreviver no momento em que você não estiver mais lá, né? Então, a gente vive com isso no nosso dia a dia, né, Gonçalo? E então, eu comecei a me aproximar de diversos grupos e observar características de diversas crianças, até para saber como eu ia me preparar para poder trabalhar com o Arthur. Você é uma mãezona, uma pesquisadora mesmo, trouxe um monte de material para a gente ver, a gente vai falar daqui a pouquinho, que eu estou doida para saber, entender como é que você faz isso. Gonzalo, quais são as terapias fundamentais para uma criança que tem síndrome de Down? Após o nascimento dele, a gente começou a pesquisar muito na internet. E, assim, um consenso que existe, né, quando você tem uma criança com deficiência, no nosso caso é síndrome de Down, né? Um consenso que existe é quanto mais precoce, né, o estímulo, a resposta àquele traço que aquela criança apresente, melhor. Né? Na maior parte das vezes, pelo menos, é assim que funciona. E aí, no caso da síndrome de Down, em função da hipotonia, que faz com que o músculo seja um pouco mais molinho, um pouco mais flácido, não tenha, né, a composição que tipicamente nós temos, é importante que se faça fisioterapia, é importante que se faça fono, né, é importante com o tempo que haja terapia ocupacional, mas aí já é mais para questões de atenção, de concentração, mas sobretudo no início, físio e fono, né? Tem que ter a fisioterapia desde cedo e tem que ter fono desde cedo. Com esses dois, você já está bem encaminhado, porque você já está preparando toda a articulação para que ele possa se comunicar. Porque você falou da questão muscular, quer dizer, tem toda a questão da face, né, língua. Toda a musculatura da face e a fisioterapia para a questão motora ampla, né? E dali você já começa, porque você começa inicialmente com a motora ampla, aí depois você vai para a motricidade fina, e isso corresponde a etapas. Então, quanto antes você começar com essas etapas, melhor. E aí que eu estava falando que é normal que algumas famílias tenham mais dificuldade, é que eu agradeço a Deus que o Gabriel, ele teve sua icterícia e saiu com 2 semaninhas, né? Foi para UTI, ficou 2 semanas e a gente saiu, né, do hospital tranquilo, mas tem crianças que às vezes têm uma cardiopatia e que ficam 3, 4 meses, ou tem uma complicação com uma outra condição, qualquer, uma múltipla deficiência. Então, assim, por isso que é importante a gente analisar o caso a caso e nunca julgar ninguém, né, assim, porque às vezes a gente tem uma possibilidade, eu tive a possibilidade de botar o Gabriel para fazer terapia com 15 dias. Né? Isso que eu queria te falar, com 15 dias ele começou a ser estimulado. Começou a ser estimulado com 15 dias. Nossa, 15 bem, dias. Bem cedo. Quanto mais cedo, melhor. Bom, o Arthur ficou internado 1 ano, né? E eu tinha uma grande preocupação, porque 1 ano sem tomar sol, num hospital fechado, sem janela, né? Uma criança que não tem uma série de estímulos. Então, eu negociei com o hospital a minha transferência para um quarto maior, né? Eu montei um tatame no chão do hospital, e que era
complicado demais por causa das comissões de infecção e aquela coisa, mas eu consegui, assim que eu tirei da UTI neonatal e transferi para uma unidade de tratamento semi-intensivo, eu consegui isso. Então eu coloquei um tatame no chão do hospital, os brinquedos dele, móvel, estimulação, tudo isso era feito dentro do hospital. Mas foi muita tratativa para conseguir isso, né? A gente tinha que trocar, por causa da higiene do quarto, de 15 em 15 dias a gente tinha que passar para um quarto. Eles faziam a higiene toda do quarto e transferiam de volta. E como o Arthur tinha muito brinquedo, muito estímulo, mas era o que podia ser feito. Afinal de contas, ele era uma criança de internação prolongada. E como era uma criança de internação prolongada, ele precisava de estímulos e a gente tinha que providenciar esses estímulos. Agora, eu queria que vocês me dissessem uma coisa. Como é que vocês preparam o filho de vocês? Como é que é essa preparação, no que diz respeito à educação, para tratar de bullying? A gente chegou a gravar, né, Consuelo, um programa falando sobre inclusão nas escolas. Né? E a gente viu que existe muito, não só a questão financeira, mas a questão do preconceito também. Infelizmente, ele existe. Como é que vocês estão preparando o filho de vocês para lidar com isso? Tem uma frase que não é ideal nem de longe, mas que é uma frase que se enquadra, que todos nós preparamos os nossos filhos para o mundo. Isso é uma verdade. Né? Eu preparo o Gabriel para o mundo, né? A Consuelo prepara o Arthur para o mundo, como eu preparo o Thiago para o mundo. A gente prepara os nossos filhos para o mundo. Só que quando você vive uma realidade de minoria, no sentido de direitos, de repente se você tem uma menina, se você tem, né, um filho que venha a ser homossexual, ou um filho negro, ou um filho com deficiência, ou um filho indígena, ou que você tem alguma minoria, você tem um outro trabalho, que é preparar o mundo para o seu filho. Então, assim, hoje, assim, como é que é a questão do bullying? A questão do bullying, para mim, é muito clara. Eu estudo muito as leis, eu sei os meus direitos, sei os direitos do meu filho. Então, eu sou a primeira fronteira que vão ter que romper para praticar bullying com meu filho. Então, assim, para praticar bullying com meu filho, eu vou ter que passar primeiro por mim, o que já vai dar trabalho. Mas o dia a dia escolar, a gente não está lá. Sim. E aí, como que a gente trabalha? A gente trabalha dentro de um mundo de diversidade. A gente tem que fazer os nossos filhos entenderem que as pessoas carecem de informações, carecem às vezes de amor até. Né? Que as pessoas às vezes não têm a percepção de que o diferente é muito legal. Que ser diferente é positivo, que na verdade ela é diferente de você também. Tudo é diferente na natureza, né? E ela fala de um traço seu, mas você pode falar de um traço dela. Né? Então, na verdade, assim, é que as crianças entendam. Mas uma coisa que é muito bacana que eu tenho percebido é que não aconteça, mas acontece com a pureza da criança. A criança, ela não vê a deficiência como nós vemos. Se ela estiver acostumada a conviver com ela, né? Isso, se ela, sobretudo, estiver acostumada a conviver com ela, né? Com o tempo, o bullying piora. Por quê? Porque nós temos hoje muita exclusão. Então, assim, um dos fatos de combater o bullying, né, é a gente colocar a diversidade para dentro, é fazer com que as pessoas convivam com a diversidade e saibam, porque se você tem um amiguinho que é cadeirante, um amiguinho, né, que tem um traço diferente, e ele é seu amiguinho, ele no futuro vai continuar sendo seu amiguinho. E a sociedade vive essa energia diferente. Eu gravei um programa sobre autismo e uma das mães falou para mim isso, que a turma era tão integrada e tão amiga do filho dela, que no intervalo, acho que alguém entrou na frente dele para comprar um lanche, e aí um menino da turma veio e falou assim, não, na frente do fulano você não vai entrar não. Deixa a vez dele e tal. E essa questão da inclusão é tão importante, né, da diversidade. Eu percebi isso na inclusão do Arthur na segunda escola, porque nós tivemos problema na primeira, na segunda escola, e o Arthur, na turma do Arthur tinha uma criança com síndrome de Down, uma criança autista e o Arthur. E o Arthur tem que levar uma estrutura hospitalar para a escola, então a minha presença era necessária. Mas as outras crianças estavam lá com seus mediadores. E eu achei, assim, muito incrível, porque o material do Arthur a escola não tinha para fornecer, eu fornecia tudo por fora. E quando eu levava, por exemplo, adesivos, porque o Arthur não escreve, eu levava adesivo para ele colar. Só que quando eu levava adesivo para o Arthur, eu levava adesivo para todos, entendeu? Então eu levava adesivo e as outras crianças chegavam e diziam, mas tia, tem adesivo aí para Manuela, tem adesivo aí, e ia identificando e protegendo a outra criança que tinha síndrome de Down, protegendo a outra criança que tinha autismo, eles mesmos distribuindo o material. A turma inteira queria o teu material. A turma protegendo. Teu material é tão bacana, a gente vai deixar para o iniciozinho do segundo bloco, agora a gente vai para um breve intervalo e volta já já, não desgruda.